esse novo projeto, onde nós estamos falando sobre os métodos de aprendizagem de um novo idioma. E um desses métodos acontece quando a pessoa vai para um país, ainda criança, e tem que aprender os dois idiomas. Além do materno, ela vai ter que aprender o idioma do país em que ela está. Então, ela cresce bilíngue. E aqui nós temos o caso meu e o caso do Fernando, não é mesmo? Sim, também. Também, né? Você veio com quantos anos, Fernando, para o Brasil? A família emigrou de lá, eu tinha 6 anos de idade. Aí vamos ressaltar de onde? De onde? De Santiago, Chile, isso, para cá, para o Brasil, diretamente para Sorocaba. Ah, você chegou aqui já em Sorocaba? Sim, chegamos em Sorocaba, exatamente. Pensei que você estivesse chegando em São Paulo. Não, meu pai veio primeiro, né? Então, alguns meses antes, ele deu uma olhada, pesquisou, gostou daquilo que viu, voltou para o Chile, preparou a documentação toda, né, no consulado brasileiro lá em Santiago. Então, quando nós saímos de lá, saímos já com toda a documentação já pronta, né? Não foi uma aventura. E aí, meu pai veio primeiro, novamente, aí ele encontrou trabalho aqui em Sorocaba, se estabeleceu aqui, e aí já a família veio, acho que algumas semanas depois. Então, viemos aqui direto para Sorocaba. E vem a família toda? Só uma irmã, nós somos 4 irmãos, né? 2 homens, 2 mulheres, e apenas a irmã mais velha ficou lá, porque tinha casado, então continuou por lá. Entendi. E você veio com 6 anos, então? 6 anos. 6 anos e 9 meses, mais ou menos. Você veio um pouquinho mais velho. Eu vim com 1 ano. Eu tinha... Um ano? O meu RG é de bebê ainda. Tá. Vim com 1 ano para cá. E eu vou ver em você refletir daí a minha experiência, né? Essa experiência que a gente tem de crescer bilíngue. Bom, você veio com 6 anos, você veio sem nada do português. Nada, não sabia nada. Eu Pai? estava fazendo lá a primeira série, né? Lá, fiz 6 meses, eu vim para cá em julho, na metade do ano, e aqui eu tive que, me orientaram a voltar para o pré, fazer 6 meses de pré, e no ano seguinte fazer a primeira série, porque eu não ia conseguir me adaptar no idioma, ia complicar aquela coisa toda. Mas, se eu tivesse continuado, terminado a primeira série aqui, não teria perdido, porque não foi complicado. Naquela época, você não sentiu muito? Você sentiu alguma facilidade em aprender português? Sentiu dificuldade? Era um novo idioma, né? Então, tudo novo. E para você se comunicar também era complicado. Mas é aquela coisa, quanto mais novo você é exposto a um idioma diferente, mais fácil é para você aprender. Não é? Então, eu acho que com 6 anos ainda meu cérebro era aquela esponja, né? Pegava tudo muito fácil. Não é? Os coleguinhas ajudavam, né? Era aquela curiosidade, né? Me ajudavam a falar as palavras, né? Às vezes eu mostrava, né? Isso aqui, né? Aí eles falavam, isso aqui é tal coisa. Eles queriam saber como, eles queriam saber como se dizia lá, né? No Chile, né? Lá é tal coisa. Tá. Então, fica muito fácil, muito mais fácil aprender idioma. Não é? O fato de ter ido para a escolinha, seja o pré ou tenha sido direto na primeira série, facilita demais as coisas. Não é? Nossa, e você teve facilidade mesmo, porque o meu irmão, ele veio com 5 anos, e eu com 1 ano. E quando ele foi para a escola, ele apanhou na escola, porque achavam que ele falava diferente. Então, o que aconteceu? A minha mãe, quando ele voltou, minha mãe proibiu a gente de falar espanhol. Começou a querer proibir, mas na verdade não consegue, a gente acaba falando, né? Sim, mas ela tinha muito medo que a gente fosse apanhar também na escola. No meu caso, não. Os meus colegas, era muito mais curiosidade de saber, por exemplo, como se falava em espanhol, para eles aprenderem um pouquinho, e também me ajudar a entender o português. Então, nunca tive esse problema, bullying, nada disso. Pelo contrário. Talvez um ou outro, que eu não me lembro, mas, sinceramente, o que ficou marcado nisso. A presteza deles em querer me ajudar, né?
criança com criança se entende, né? Sim. Pelo menos para mim foi assim. Você teve sorte. Sim. Realmente. E como foi para você? Como que funcionava o dia a dia? Dentro de casa, espanhol, fora português, ou a família estava envolvida em aprender o português? Como foi? Não, sempre ficou claro. Em casa só se falava espanhol. Não é? Com meus pais, com meus irmãos, só espanhol. E, lógico, aí da porta para fora, a gente encontrava alguém, ia encontrar só brasileiros, né? Então se falava português. Não é? Então, em casa, com a família espanhol, ou mesmo que estivesse fora de casa, mas entre nós sempre falávamos espanhol. Se estivéssemos em casa, se estivéssemos na rua, sempre espanhol. Se tivesse, aí quando encontrávamos outras pessoas, português. Meu pai, acho que facilitou para ele porque ele começou a trabalhar fora, né? Então o contato com outras pessoas também acho que fez com que ele aprendesse mais rápido. Já a minha mãe ficava em casa. Então, era que tinha menos contato com o português, né? Então, ela apanhou muito mais para aprender o idioma, né? Aprender o português. Aí, aprendia, por exemplo, ligando a televisão, né? Vendo uma novela. Mas o que eles estão falando? Eu não entendo nada, né? Então, não tinha ninguém para ajudá-la, né? Então, lógico, demorou muito mais, né? Sim, leva um tempo. Você lembra qual foi a sensação quando você escutou o português? Não. A minha memória não é muito boa. Então a minha não péssima lembro. também. Não lembro. Mas é interessante, né? Porque imagina uma criança chegando, de repente, vendo todo mundo falar diferente. Sim. Eu imagino que deve ter sido um espanto, né? Sim, com certeza. Um idioma novo, coisas novas, né? Então, acho que assusta, né? A criança, assusta, né? Com certeza. E como foi para você? Você foi na escola, então começou já a aprender, foi alfabetizado no português, mas você também, eles tiveram a preocupação de você ser alfabetizado no espanhol? Também você continuava estudando ou lendo algo em espanhol? Não. Esse foi um problema porque naquela época não tinha internet, né? Você não tinha acesso com facilidade hoje a outros idiomas. Então, o que acontece muito, acho que o nosso caso reflete muito o que acontece com outras famílias de outros idiomas, de outros países. Você é exposto ao idioma que se fala na tua casa. Não é? Você não lê, nós não líamos em espanhol, não víamos programas na televisão em espanhol, não ouvíamos música em espanhol, aqui quase não se ouve música em espanhol, né? Hoje talvez, né? Então, o que acontece? Com o passar do tempo, às vezes você vai esquecendo palavras em espanhol. Aí você recorre ao quê? Coloca uma palavra em português. Não é? Não é? Sim. Então, digamos assim, o teu espanhol vai regredindo, a tua quantidade de palavras vai ficando menor. Aí você já, com o tempo, você passa a falar meio que um portunhol, né? Muitas palavras já são em português, porque você não lembra mais, né? São poucas vezes você fala e tal. E, junto com isso, o idioma é muito dinâmico, né? Então, lá no Chile, por exemplo, e nos outros países, a língua já foi se modificando também um pouco, né? Bastante. Então, veja só, né? A língua vai se modificando lá no teu país de origem e você vai regredindo na língua aqui. Então, às vezes, como que um choque, né? Eu lembro que quando às vezes eu ia para o Chile, as pessoas logo de cara já percebiam que não era de lá. A maneira de falar já muda. O acento, as palavras que você usa, né? De onde você é, né? Então, isso é verdade. Isso é fruto disso, de você ter cada vez menos contato com o espanhol, né? Porque naquela época não tinha, né? Uhum. E lá a língua dinâmica vai mudando, né? E você não pega essas mudanças. Eu lembro que uma vez, um colega meu, acho que nos anos 90, mais ou menos, né? Ele era decassegue, não é? E aí ele foi para o Japão. E ele falou, olha, a gente ia para o Japão, isso aconteceu, ele falou, comigo e com outros colegas também. Não, a gente fala japonês, né, tal, né? Uhum. Chegou lá, o japonês que ele fala é o japonês lá de trás. E o pessoal, e o japonês mesmo, antigo, mas o que você está falando? Que japonês é esse que você fala, né? Vamos dizer assim. Uhum. Não é?
Porque aquilo que eu falei, a língua vai mudando com o decorrer dos anos. E o japonês que eles tinham aqui era o japonês lá do final do século, sei lá de quando, né? Então, aquela coisa choque, né? Puxa, meu japonês, eu achei que falava bem o japonês, mas aí vem aquela decepção, né? Pior que é verdade mesmo, a língua ela é viva. Eu lembro, né, Sim. quando eu fui essa última vez, fiquei 3 anos no Chile, eu cheguei lá para morar, falei, aqui eu não me sentia brasileira, não era nada, era sempre estrangeira. Ainda mais com o nome, já viu, né? Uhum. Aí fui para o Chile e falei assim, nossa, eu chegava assim, a chilena, que nada. Entrava no táxi, você é brasileira? Por quê? Porque o nosso sotaque, eu não sei se você tem essa percepção, tem um sotaque português por trás, né? Porque a gente Sem dúvida. não tem como, a gente fala mais português, falava mais português aqui no Brasil. Quando eu fui para lá, eu senti a diferença, mas fiquei um pouco desanimada, mas tudo bem. Eu vejo assim, cada país aqui na América Latina, a América Hispânica, fala o espanhol de um jeito, né? Uhum. O argentino fala aquele jeito característico, né? O chileno... Choqueiro, chuvia. Charro. Olha, eu acho que o chileno fala tão feio espanhol, não é? Eu assumo isso. Então, a gente já perde aquele sotaque. Mas eu digo assim, eu acho que a gente fala um espanhol, acaba falando espanhol, mas isento de sotaque. Você diz o mais clássico? Talvez, exatamente. Uhum. Eu não diria mais puro, mas um espanhol que não você associa a um país específico, né? Por isso eu acho que é o espanhol mais acadêmico, né? Aquele espanhol você vai falar em qualquer país, ele vai entender, porque é uma palavra um pouquinho mais formal, um pouquinho mais usada, né? É isso mesmo. Então, quando eu vou para o Chile, é aquilo que eu te falei, né? E aconteceu contigo. O pessoal te fala, mas de onde você é, né? Você não fala como um chileno. Eu era russa, eu tinha o cabelo laranja, então eu era russa, mas você fala muito bem, de onde que você é? Eu falei, caramba. Aí eu fazia uma brincadeira, né, como chilena, e aí, era chilena, é chilena. Chilena, sei. Aí você fala alguma coisa típica do chileno, tá. E no Chile a gente ainda tem o chilenismo, que é um idioma à parte. A gíria, né? A gíria. E eu vejo, às vezes, eu estava no metrô e... a gente conhece algumas palavras. Mas todo dia nasce uns 10 chilenistas. Você está lá no metrô, começa os jovens a falar, você... O que você está falando? Não entendo nada. Então, a língua, né, realmente não para. Ainda mais no Chile, que é muito característica essa gíria, né? Exato. Lá, não sei se é tanto quanto outros países, mas é muito forte no Chile, né? A gíria, o chilenismo, né? De cada 10, então, eu acho que 8 são chilenismos, né? Então, voltando à pergunta, se naquela época a gente tinha contato com o idioma, fora o que a gente falava, nada. Nem leitura, e nem programa, nem televisão, nada. Então, é lógico, o teu espanhol já vai minguando, né? E eu passei pela mesma situação, porque a minha mãe, como minha irmã apanhou, ela não queria que a gente falasse espanhol. Então, logicamente, a primeira coisa que eu perdi foi o sotaque. Sim. E a minha mãe e meu pai, eles, até hoje, falam mais português que espanhol. O que foi a mudança na minha vida é que eu fui mais criada pela minha avó e pela minha tia, que introduziram a cultura, todo o tempo falando das histórias, do lugar que nasceram em Valdívia, como era a vida em Santiago. Então, eu absorvi muito isso. Tanto é que eu sou a única pessoa que realmente, aqui na família, fala espanhol, morou no Chile e tudo mais. E trabalha com o idioma, porque eles... Ninguém fala, ninguém se interessa. Vejo notícias. Você que mergulhou mais na língua espanhola, né? Sim, pela influência da minha avó e da minha tia, porque meus pais falam praticamente um portunhol, né? Claro, não perderam o sotaque, mas eles não se interessam pela cultura, não se interessam pelo que acontece. É diferente. Entendi. No meu caso, a minha família sempre quis preservar essa cultura, né? De várias maneiras, sabe? Na comida, por exemplo, né? Em casa minha mãe sempre fazia pratos chilenos. Eu lembro da sua mãe. Não é? Todo dia um prato diferente. Então, por exemplo, quando eu voltava da escola,
era aquela pergunta: o que será que minha mãe está fazendo hoje, né? Ai, Não era feijão arroz, não era feijão arroz. Era sempre um prato diferente. Então, ela sempre, meus pais sempre preservaram isso, nos contando histórias de lá, né? Do Chile, a cultura chilena. Então, isso sempre foi muito vivo na minha família. É porque eu sinto você mais apegado à cultura. Porque eu conheço outros chilenos que já não, igual a minha família, não é apegada, mas eu sempre senti que você é mais apegada, a gente sempre fala sobre o tema. Isso é herança dos meus pais, né? De querer, embora eles estivessem em outro país, outro idioma, mas não perder a essência, vamos dizer assim, né? Entendi. Você chegou a participar de alguma colônia chilena? Não sei se tinha aqui em Sorocaba. Não. Tinha, antigamente tinha. A minha irmã tinha mais contato, acho que com chilenos aqui do que eu. Mas aquela coisa, cada um na sua, às vezes, né, na data... Essas pátrias. Isso, na data independência do Chile, né? Uhum. Em setembro, que o pessoal se reunia, às vezes, para fazer alguma coisa assim. Mas eu nunca fui muito próximo disso. Lá em São Paulo, a gente tinha muita colônia chilena. Isso também me ajudou, porque, queira ou não, você tinha as datas especiais. Naquela época, a gente ia, aprendia o idioma, aprendia a dançar cueca, né? Avisando o pessoal, cueca é a dança típica do Chile. Sim. Com lencinho branco, né? Então, muito legal, muito bonito. Muito lindo, eu aprendi desde pequenininha, né? Então, eu cresci, nessa época da colônia também fui crescendo um pouquinho mais com a cultura. Mas sabe que aqui em Sorocaba, o meu pai calculava que mais ou menos nos anos 80, haviam cerca de 50 famílias aqui em Sorocaba. Principalmente porque vieram para trabalhar ali nas empresas de metalurgia aqui do Distrito Industrial. Não é? Assim, às vezes veio um chileno para cá, começou a trabalhar, por exemplo, numa antiga Fácil Paulista, né? Uhum. E aí ele via que precisava de pessoal, né, de mão de obra qualificada, aí chamava os colegas deles que estavam lá no Chile querendo sair de lá. Então, nisso, vieram várias famílias para cá, nessa época. Hoje... Chileno dá no pé aqui, né? Mas veja só, essa imigração ocorreu mais ou menos, acho que até os anos 80, né? Exato. Principalmente porque a situação econômica do Chile e situação política, né? Mas Pinochet lá, né? Isso, exatamente. Então, essa imigração que ocorreu naquela época, se você for ver essas famílias, os chilenos mesmo já estão idosos. E muitos morreram. Meus pais, por exemplo, morreram, né? Então, quem ficou? Os filhos, que já praticamente são abrasileirados, e quase já não falam mais espanhol, né? Falam basicamente só o português. Então, daquelas famílias que vieram para cá, os chilenos mesmo, são poucos que ficaram. São poucos, né? E que ainda se apegam à cultura chilena, menos ainda. Menos ainda, né? E o que você sente de forte, por exemplo? Bom, nós somos chilenos, mas o que você acha da maneira de ser do chileno e da maneira de ser do brasileiro? Quem sabe que tem umas diferenças. O chileno sempre foi catalogado como os ingleses aqui da América do Sul, né? Sim. São mais reservados, é mais a dele, aquela coisa toda. Uhum. Mas quando você conhece alguém e cria aquela confiança, aí pronto, aí a coisa já muda de figura totalmente, né? Já fica mais... Muito mais. Eu acho que fica muito mais próximo até do que o brasileiro com outro brasileiro. Entende? Entendi. Então você vê um chileno assim, você vai ver esse cara meio que na dele, não se mistura, aquela coisa toda. Demora para pegar amizade mesmo. Né? Não é? Exatamente. Leva um tempo. É como, por isso que se fala, é como o inglês, né? É aquela coisa mais fechada. Sim. Mas quando ele conhece alguém e se enturma, se dá aquela química lá, e aí que eu falo, eu acho que a proximidade entre eles é maior até do que eu vejo aqui, às vezes, entre amigos brasileiros. É engraçado. Olha isso, só. né? Sim. Eu acho que há uma interação maior. Entendi. Sabe? Tá? Talvez não haja aquela hospitalidade com todos, diferente, por exemplo, do brasileiro, talvez hospitaleiro com todos. Mas acho que é a marca do brasileiro também, esse detalhe, né, da hospitalidade. Sim, hospitalidade, exatamente. O chileno já não é tanto, né? Justamente porque ele é mais reservado. É mais a dele. Mas aquilo que eu te falei,
Eu acho que quando você se dá bem com alguém, essa interação vai mais longe. Eu tenho vários amigos brasileiros que dizem, eu tenho um melhor amigo chileno, eu tenho um melhor amigo lá no Chile. Tá. Sim, vários. Falar chileno quando demora, mas quando pega amizade, é para sempre. Sim, eu acho que é isso mesmo. Por aí. E da maneira de ser do brasileiro, se você comparar os dois, vamos dizer, de cultura, o que você analisa entre os dois? A gente fica aí no meio, né? Dos dois. Olha, cada povo tem suas características boas e outras talvez nem tanto. A hospitalidade, como eu te falei, né? Do brasileiro é algo marcante, né? Você, por exemplo, a pessoa te abre a porta da tua casa a qualquer hora, né? Você pode ir lá. Embora isso está mudando um pouco, né? Acho que antigamente era mais, né? Não havia cerimônia, né? Você podia ir na casa da pessoa, tomar um café lá tranquilamente. Hoje parece que as pessoas são mais reservadas. No Chile não há tanto isso, né? É como se você tivesse que ter um motivo para ir na casa de outra pessoa, né? Mais ou menos por aí. Eu vou te contar. Eu marcava com a minha tia, estava morando lá. Ai, que menina, fim de semana você vem, fica aqui em casa. Vem para que a gente ia almoçar, que a gente vai fazer alguma coisa. Tudo bem. Mas você me liga quando você estiver vindo. Eu olhava assim, mas por que você tem que ligar? Não está combinando? Não está tudo certo? Aí eu falei, aí você me liga, tia, eu ligo para a senhora para avisar. Aí antes de sair de casa, eu ligava, falei, tá tudo certo, posso ir? Sim, pode vir. É uma simples... né? Mas olha, eu acho que o fato do Chile ter muita coisa do europeu explica um pouco isso. Não é? O europeu também é assim. Não é? Você não vai, hoje eu vou visitar meu amigo lá, estou passando por aqui, já vou entrando. Não. Você tem que, às vezes, marcar alguma coisa, né? Eu lembro um jogador brasileiro, o nome dele é Paulo Rink, ele jogava no Atlético Paranaense. Ele tem descendência alemã, né? Aí ele foi jogar na Alemanha lá. Foi vendido para lá e foi jogar. Eu lembro uma entrevista que ele falou, olha, uma das coisas que mais sinto falta é isso. Eu ia visitar meus amigos, não precisava ligar, chegava lá, não é? Ou fazer, viu, posso ir amanhã aí na tua casa? Não, vem aí. Sei lá, se chegasse de manhã, chegasse meio-dia, você não precisava avisar, né? Sim. Aí ele falou, mas aqui não. Aqui, se eu quiser ir na casa do meu colega de time, por exemplo, eu tinha que falar, eu posso ir na tua casa? Pode. Dia 30, por exemplo, você pode ir lá em casa. Tá bom, né? Então, seria no próximo sábado, não nesse, no próximo. Então, ele achava isso estranho, né? Sim. Puxa, meu colega que trabalha, a gente se vê todo dia, eu quero ir na casa dele. Não, tem que ser no dia que ele está disponível para receber alguém. Mas você sabe que eu escutei uma história parecida. Um casal amigo meu que foi morar em Portugal. Tá. E ele tinha lá as pessoas que eles já conheciam. E era assim, você ia na casa, mas começava a dar uma certa hora e começava a mandar embora. Pode ir embora. Discretamente. Não era muito discreto o negócio, viu? Fala, olha, já está muito tarde. Assim, olha, mas eu acho que a cultura nesses países, e do Chile também, é assim, né? Você tem a tua privacidade, você abre a tua casa, não é? Para outras pessoas, mas depois você já quer voltar àquela tua vida. Uma coisa interessante que eu vi também, eu tinha um amigo, eu fiz amizade com um espanhol que veio para cá também, e ele falava que os pais dele já davam indiretas, por exemplo, de quando ele ia comprar uma casa e ele ia sair de casa. Para ter a vida dele, para ter a casa dele. Tchau, vaza, exatamente. E depois, como agora a gente vê muito coisa de fora, de Espanha, né? Por causa da internet e redes sociais, e é isso mesmo. Chegou 30 anos e você ainda está na casa dos teus pais? Como assim? É como no Canadá, né? No Canadá existe assim também. Nem que você more no mesmo condomínio, mas você tem que ter a sua casa. É incrível. E seja homem e seja mulher. Mulher também. Chegou a certa idade, você tem que procurar a tua independência. Então, são hábitos, culturas diferentes, né? E o Chile, acho que explica muito disso, dessa coisa reservada, de você não ter a casa aberta toda hora para receber quem quer que seja. Acho que um pouco por conta dessa herança europeia, né? Da cultura europeia.
E a cultura, ela influencia muito no idioma, né? Eu, quando dou aula de espanhol, a primeira coisa que eu falo para o povo, eu falo assim, olha, agora você vai entrar ao mundo da formalidade, né? Então, Sim. essa formalidade que a gente tem na cultura, ela é passada também pela maneira que a gente fala. Mas, sabe, aquilo que eu ia te falar, eu acho que, digamos assim, são pessoas mais reservadas, mais formais. Eu sou assim, né? Herança, né? Genética, sei lá, criação, né? Eu percebo isso. Porém, quando você tem amigos, são amigos de verdade. Eu tenho amigos no Chile, casais, que eu te falo são os meus melhores amigos. Embora eu veja hoje e fale pouco, né? Uhum. Mas o que eles fazem, o que eles estão dispostos a fazer, eu não vejo isso em amigos que eu tenho aqui. Entende? Então, vamos dizer assim, eles se doam para você. Por quê? Porque são teus amigos. Talvez eles são poucos amigos, bons amigos que você tem, mas aqueles bons amigos fazem por você coisas que você não vê, às vezes, amigos fazerem aqui. É verdade. Essa é a diferença. Sim, e uma coisa que eu percebi, porque a gente vai para o Chile, vai com uma visão brasileira, eu falo, né? Já misturada. A visão brasileira. E uma coisa que eu percebi da minha família, que já não é aqui, a família ela é muito unida. Sim. É coisa do filho beijar o pai, beijar a mãe, chegou, vamos fazer pelo menos uma refeição todos juntos, no fim de semana, bem mais família. E eu acho assim, que eles se reúnem muito. Eu achei isso muito bonito, né? Olha, é bem marcante isso. Sim. Eu tive eu lembro de uma namorada, ela tinha mais 10 irmãos, eram 11 irmãos. Mas ali moravam, alguns já tinham casado, tinham saído e foram embora. Acho que moravam quanto? Uns 5 ali, 5 mais os 2 pais. Eu lembro que às vezes eu ia na casa dela, no domingo, por exemplo, ia almoçar lá, né? A mãe fazia lá o almoço e deixava as panelas na mesa da cozinha e os pratos ali. Sim. Né? E aí vinha cada um, pegava o seu prato, colocava a comida no prato, ia para a sala, ver TV, ou ia lá para o seu quarto, outro ia para o seu quarto. Eu achava isso inadmissível. Domingo, na hora do almoço, cada um indo comer no seu canto. Às vezes haviam 2, 3 na sala, mas vendo televisão. Cada um ali, ligado na TV. Interação zero. Então, para um chileno, isso não tem como, né? É como você falou, né? A família lá ainda é uma coisa forte, é uma instituição forte, né? Sim. Fim de semana, por exemplo, tem que ter refeição junta, ou às vezes o chá da tarde junto, alguma coisa assim, né? Eu acho que talvez hoje não seja tanto, mas ainda assim é algo marcante isso, né? A família está junto. Eu acho ainda bem marcante. Bom, a minha família vem do sul, né? Vem de Valdívia. Então, é um pouquinho diferente, às vezes, os costumes dos próprios santiaguinos. É um pouquinho mais, né? Família. Mas não é tão diferente. E lá eles... Sim. Eu acho que talvez hoje há menos oportunidades de juntar a família. Sim. Mas ainda pelo que eu vejo dos meus tios, primos, né? Acho que ainda é forte isso. Não é? É muito forte essa questão de manter a família. Exatamente. E principalmente as casas chilenas, né? Que é uma coisa que eu acho muito bonita. Falei, um dia eu queria ter isso. Eles têm uma área, que é um quintal, bonitinho, e tem uma mesa lá fora. E às vezes, normalmente, de domingo, a gente come nessa mesa ali fora, grande, enorme. Quem tiver chegada, a família já come tudo junto, coloca tudo ali. E sabe, eu acho que isso vem da própria herança da Espanha. Eu vejo isso em filmes, às vezes tem muito disso. Sim. Aqui nos outros países da América Latina também acontece isso. México, por exemplo. Né? Mas, sabe, eu acho que essa família agregada tem uma responsável, que é a mãe. A mãe cria os filhos muito junto dela, né? A gente tem até uma história aí, né? Tem, os filhos mamones, né? Os filhos mamones. Mamones, né? É meu. Então, é meu. Então, ela cria os filhos muito próximo, não é? Mesmo o camarada casa, sai de casa, mas está próximo ali dela.
não é? Eu lembro a minha avó, às vezes quando a gente viajava lá para o Chile, né? Ficava, às vezes, alguns dias na casa da minha avó. Olha, era impressionante. Quase todo dia, algum dos filhos, algum dos netos tinha que passar lá, tomar um café, um chazinho, alguma coisa, almoçar lá. Ela É o fazia que eu questão. fazia aqui com a minha avó. Não é? Todo dia eu passava lá. Então, Fazer alguma coisa. Exatamente. Então, eu digo assim, são famílias matriarcais, extremamente matriarcais, onde a família, a mulher, a mãe, domina a família. Por mais que a cultura seja machista, né? De diversas formas se manifesta isso, mas quando você vai no centro da família, você olha lá o que tem lá, quem manda é a mãe, é a esposa, não é? Às vezes o pai faz, o marido faz, na realidade, o que a esposa quer. Manipulado pela esposa. E às vezes o filho faz o que a mãe quer, manipulado pela mãe. Eu já vi vários casos assim, né? Às vezes brasileiros que vão para lá, eu lembro uma brasileira que foi para lá, né? E namorou um rapaz de lá, né? E ela era meio de cor, né? Quando o rapaz apresentou, nem apresentou, acho que mais ou menos comentou como era a namorada brasileira dela, acho que a mãe cortou e no dia seguinte falou, olha, já acabou o namoro deles. Então, realmente, a família, a figura da mãe é muito forte. Então, essa questão de ter a família próxima, quem alimenta isso é a mãe mesmo, né? Desde não é? A criação, né? Próximo a ela, né? De ter a família reunida. Eu tenho várias amigas brasileiras, né, que casaram lá com chilenos, sofre na mãe da sogra, viu? Sofre. Sim. Sofre. Esse é o problema. Eu vejo Exatamente. que faz parte da cultura. Sim. Ela quer os filhos com ela, ou ela quer estar participando da vida deles. É um pouco difícil. Agora, vamos falar sobre um tema, sobre as diferenças de comidas. Algo que, bom, eu não sei como foi para você. Quando você é a primeira... Bom, você cresceu, talvez você foi apresentado ao abacate com açúcar cedo. Apresentado ao abacate com açúcar. Lembro. Já, logo cedo. Eu não sei se foi logo depois que eu cheguei, né? Meus pais foram na casa de uma pessoa aqui no Brasil, né? Que eles conheceram. Uhum. E a pessoa trouxe abacate. Açúcar de abacate. Lógico, criança, você experimenta aquilo. Não quero, obrigado. É difícil. Eu vou te contar que eu conheci o abacate com açúcar morando desde pequena aqui, aos 18 anos. 18? Porque na minha casa não entrava abacate com açúcar. Tá. Então, e quando você visitava alguém, por exemplo, alguma casa de uma família brasileira? Nunca coincidiu. Não, nunca coincidiu de eu comer uma sobremesa de abacate. E aí eu lembro que eu fui almoçar nessa amiga, e aí o pai dela, acabamos de almoçar, o pai dela começou a cortar o abacate. A gente já comeu. O que ele vai fazer? Aí eu fiquei assim, só olhando. E aí ele começou a olhar, o que foi? Mas a gente já comeu, o senhor vai comer mais? Amigo, né? Não, chilena, eu vou comer com açúcar. Ai, meu Deus do céu, como pode comer com açúcar? Você já sabia que aqui se comia com açúcar? Eu sabia, mas eu nunca tinha experimentado. Quer dizer, eu sabia que comia de uma maneira diferente, mas eu acho que eu não tinha certeza se era com açúcar. Será com açúcar? Eu tinha escutado da vitamina que eles fazem com abacate aqui, que a gente não faz lá. Eu acho que eu conhecia da vitamina. Mas não conhecia do abacate, sei lá, aos 18 anos. Aí ele falou, peraí, chilena, eu vou fazer para você. Aí ele fez, é bom. Aí hoje eu como os dois. Mas... Você gosta Você gostou na ocasião? Gostei bastante. E o abacate lá em Chile é gostoso, né? Você faz com açúcar também. Aí eu apresentei para uns chilenos, teve uns que gostaram, teve outros que não. Mas a diferença também da cultura está envolvida com a comida também, né? A nossa alimentação lá é bem diferente daqui, né? Bom, a do brasileiro era a única também, né? Sim. Mas aquilo que eu te falei, como a minha mãe sempre preservou, né? A cultura lá do Chile, então sempre tinha um prato diferente. É lógico, tem pratos lá que eu detestava, né? Chegava em casa, eu perguntava, o que tem hoje? Estofado.
É um prato que não é sofá. Ó, a minha cara já... Já, eu também não sou chegada, não. Charquican também. Ah, charquican já batata com carne. Com abóbora, né? Com abóbora. E outras coisas lá no meio. E carne, sim. Eu também não gostava. Mas olha... Sim, pode falar. É tradição. É tradição, né? Por exemplo, eu acho que uma das grandes diferenças que a gente encontra aqui, por exemplo, se eu ia na casa de um amigo, 6 horas da tarde, ele jantava. A minha amiga jantava, a família dela. E eu olhava assim, eu não quero jantar, eu não quero comer comida, eu não como comida de noite. Esse horário ainda mais, né? Então. 6 horas da tarde. E normalmente nós lá teremos lá 11, né? Que na verdade é um lanche reforçado que a gente faz à noite. Sim. A gente não tem o costume de jantar. Então isso foi um dos impactos. Às vezes eu ia na casa de alguém, né? E eu falava, mas não tem pão. Eu quero comer comida. E até hoje eu não tenho costume de jantar. De vez em quando, sim. Mas não é sempre, não. Essa foi outra diferença também. Os horários, né? Sim. Às vezes, em alguns lugares, 11h30, meio-dia. E lá não, se come mais tarde, né? Se almoça mais tarde. Também, né? A janta às 6 horas da tarde, mas como, né? Às vezes, eu lembro que até um tempo atrás, anos atrás, né? A dona de casa fazia almoço e depois fazia janta ainda, né? Sim. Fazia 2 vezes. Muitas vezes. Não é? Hoje já não dá por conta do custo, né? Gás, tudo isso, né? Contenção de despesas. E porque dá trabalho também, né? Então, essas coisas estranhas, né? Embora, quando me apresentaram arroz e feijão e arroz, eu gostei, achei legal. Eu gosto ainda muito, né? Disso. Aí, aquela coisa de mistura, o que tem de mistura hoje e tal. Mas foi um choque também, né? Essa diferença. Mas Meu pai queria que a minha mãe fizesse arroz e feijão mais vezes. A minha mãe não queria fazer, não gostava. Aqui em casa já pegou fácil. Logo no começo, meu pai já queria aprendeu a comer o pratão lá de arroz e feijão. Então, minha mãe sempre fez. Mas mais em função do meu pai e do meu irmão. Porque nós não jantávamos, não tinha esse costume de jantar. E você falou bem do horário, né? Porque em Laje eu já bati o recorde de almoçar num domingo às 5 horas da tarde. Você sabe, né? Você sabe. Junta a família inteira, vai beliscando, come empanada, toma vinho e vai conversando e vai almoçar. Começa a fazer almoço lá pelas 2, 3 da tarde, né? Porque normalmente a gente dorme mais também, né? Os horários são diferentes. A gente acorda mais tarde, dorme mais tarde em Chile. E quando você vem pra cá, o sol se põe mais tarde lá também, né? Sim. No verão. Maravilhoso. Uma das coisas que eu mais sinto falta é isso. 9 horas, 9h30 da noite, ter sol. O que você sente de mais, sim? O que faz falta em Chile? Eu acho que é uma vida diferente. Eu acho que... eu morei em Santiago, né? Então, é uma cidade bem diferente daqui de Sorocaba, não é? Você tem muito mais coisas para fazer. É um mundo maior, né? Que você tem lá do que você tem aqui. Não é? Isso é evidente. Uma coisa que eu sinto muita falta, a cordilheira, a vista da cordilheira. Não é? Santiago é espetacular. Acho que mais ou menos quem morou na praia, aí sai, vai morar em outro lugar e sente aquela falta do mar, né? Da praia. Acho que é mais ou menos isso. E outra coisa, né? Qualquer ângulo que você olha... Sim. A referência é a cordilheira, né? Onde eu estou? Você olhava, a cordilheira está lá, beleza. Eu lembro que, quando eu morava no centro, desse primeiro andar, aí o apartamento era assim, e a cordilheira estava aqui. Aí eu fazia assim com a cabeça, fazia... Bom dia, cordilheira. Ai, é lindo. A cordilheira é muito emocionante, eu acho. Sim, é muito forte. Não sei se para você, mas eu sinto uma coisa muito forte com a cordilheira, sabe? De imaginar subir. É por isso que eu te falo, uma das coisas que eu sinto falta é isso. E às vezes quando eu vejo, por exemplo, aqui na região de Sorocaba, né, temos a Serra de São Francisco, que às vezes se enxerga um pouco de longe,
É como se eu visse um vislumbre do que eu via lá do Chile, né? Eu lá é tão importante. também. Às vezes eu estava dirigindo e, de repente, você vê aquelas nuvens, assim, ai, a cordilheira branquinha. Olha, e tem uma região aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que é mais ou menos parecido com lá, com a região onde eu morava, Santiago. São José dos Campos, Taubaté, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba. Não é? Por quê? Porque normalmente é uma região mais ou menos plana, né? Santiago é plano. Né? Sim. E de um lado você tem a Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão está lá em cima. Então são montanhas ali, aquela barreira. E depois você tem Ubatuba do outro lado. Então Santiago é mais ou menos parecido, né? Aquela cidade plana. De um lado você tem a Cordilheira dos Andes, né? Que seria a Serra da Mantiqueira. E depois você andando 1h30, você tem as praias, né? Vinha del Mar, Valparaíso, tudo isso. Então, às vezes eu falo, puxa, eu acho que eu gostaria de morar naquela região, Taubaté, Pindamonhangaba, que me lembra um pouco Santiago. Lembra um pouquinho. Porque a gente sente falta, né? Demais, é uma outra atmosfera. Eu sempre falo, a vida em Santiago é uma vida, como que eu falo, muito urbana, né? Para quem gosta disso, é importante. Eu acho que em todos os sentidos. Como você é uma cidade, uma capital grande, economicamente estável, então muita empresa de fora vai para lá, você vê gente de outros lugares, então você está em contato como se fosse com o mundo, entendeu? Pessoas de outro lugar, culturas diferentes, culturalmente eu acho rica também, né? Museus, parques maravilhosos. É tudo isso. Eu acho que Santiago, por exemplo, onde eu morava, no verão, é uma cidade muito verde, sabe? Impressionante. Como tem verde na cidade, não parece. A região talvez seja árida ali, mais verde. E isso eu sinto falta também. Lembro que no centro, às vezes, você estava andando assim, de repente você via um parque. Como se fosse um parque pequeno, mas tinha bastante verde, tinha gente nos parques no verão, ficam lotados. É muito diferente a maneira de viver. E outra coisa também, é como o chileno vê as praças e vê os parques. Aqui você vê, quando você vê uma praça, aquele gramado, né? Tá escrito aquela plaquinha lá, não pise na grama, né? Não é? Não pise na grama. Sim. No Chile, não. As praças e esses lugares foram feitos para as pessoas pisarem na grama. O pessoal senta, faz piquenique, Exatamente. Fica lendo, toma sol. Exatamente. Então, para aproveitar aquele gramado lá bonito, viçoso, né, para você deitar, se jogar, brincar, os cachorros lá também irem para lá, para cá. E aqui não, é isso que é engraçado, né? Não pisa na grama, não pisa na grama. Então, é diferente a forma como você vê parques, né? Como você vê árvores, parques, gramado lá. É interessante essa diferença cultural. Então, isso é muito forte lá. Como tem muito parque, então, no final da tarde, né, principalmente, né, naqueles dias de calor, puxa, o chileno aproveita muito esses lugares. Sim, a vida é muito ativa no verão. Bom, eu acho assim, teve um ano que eu passei lá de abril a setembro com bota no frio, né? Sim. Alguma coisa, julho, agosto, -8, alguma coisa assim, mas... quase o ano inteiro de bota. Então, quando sai o verão, eles são que nem os europeus, né? Eles voam para o sol, né? Eu digo assim, a cidade se transforma. O brasileiro, quando pensa, por exemplo, Santiago, lugares assim, pensa em neve. Eu quero ir no inverno para ver neve lá nas montanhas, aquela coisa toda. Eu falo, não, a cidade é muito mais bonita, muito melhor no verão. Você aproveita mais o dia, né? Vai até umas 9 horas da noite, né? Tem muito mais atividades, muito mais coisas para fazer. A cidade fica mais bonita no verão, não é? Se transforma. Então, é muito legal essa época do ano, né? Você aproveita as praças, parques e tudo mais, né? Isso também eu sinto falta, muito falta, né? Sabe outra coisa que eu sinto falta? A cidade é plana. Não é? Sim. Então, você não tem morro. Você pode andar à vontade, anda de bicicleta à vontade também, se tiver uma bicicleta. E aqui não, né? Você vai para lá, já pega subida, tem descida, subida. Então, isso... Só que eu vou te falar uma coisa. É plana, mas a gente faz tudo a pé em Chile. Tudo a pé. Você desce no metrô, vai andar não sei quantas quadras. Eu sei que no começo, eu chegava em casa, eu chorava, literalmente, de dor.
na panturrilha. Não estava acostumada, né? Não estava acostumada. Aqui a gente vai de carro até na padaria. Eu conto para eles não acreditam. Mas como? Porque a maioria das pessoas, mesmo tendo carro, um bom carro, também por causa do valor, né, da gasolina lá, do combustível, que é mais caro e tudo, eles deixam o carro em casa e fazem tudo de metrô. É uma outro tipo de vida. Mas olha, eu sofri para acostumar. Aí quando vou para lá de vez em quando e começo a andar, eu já começo, ai, que dor. Essa é outra diferença. Eu acho que o chileno, assim como o europeu, ele vê o carro um pouco diferente do como nós vemos aqui, né? Sim. Então, o carro é para, talvez, levar ele para o trabalho, voltar, né? No final de semana passear, ir para a praia, né? Lá se cultiva muito isso, né? Ir para a praia, fim de semana ou nas férias, né? Principalmente nessa época. Aqui não, aqui o carro, o que é? É um sonho, primeiro, de consumo, né? Sim. Desde criança, você tem, desde jovem, né? Não, quero ter um carro, quero comprar um carro. Você tem esse sonho de consumo, status, né? Aparência. E por quê? Porque o carro que vai te levar para todo lugar. Eu vou comprar pão na padaria. Vou pegar o carro e vou lá. No Chile, não. Eu lembro que via, às vezes, quando ia lá, amigos, não tinham carro. Às vezes achava estranho, mas não precisa. Não é? Você vai para lá, é plano, você não se cansa. Ou você tem que ir mais longe. Ou pega metrô, ou pega ônibus. Tranquilo. Sim, e o metrô, com as novas linhas que eles fizeram lá, está cortando tudo. Então, você não tem necessidade mesmo. Exatamente. Então, existe essa maneira diferente de como você encara o carro, de como você vê o carro, né? O brasileiro e o chileno. Você sabe uma coisa que ficou um pouco marcante para mim, da diferença também de vida? Embora lá seja uma vida urbana, com muita oportunidade, muita coisa, você percebe que o chileno, ele dá muito valor à família. Então, você vê uma coisa que eu via muito, os pais com os filhos, passeando. Também. De mãozinha dada, não tinha mãe, não tinha ninguém. Ele ia na feira com os filhos, ele vai jogar bola, ele vai no mercado com os filhos. Então, e eu vejo que eles, assim, até no trabalho, conversando com alguns amigos meus, falou, não, deu meu horário, eu vou embora. Eu tenho minha família para cuidar. E às vezes é um pensamento que eu vejo diferente aqui, né? Assim, claro que por vários motivos de subsistência, qualquer outro motivo, mas são cabeças diferentes, maneiras diferentes de encarar a família. Sim, é por isso que a gente vê, às vezes, aqui, cada um fazendo levando a sua vida, né? Sim. Aquele exemplo que eu te dei, né, da minha namorada, que naquela época, cada um tinha a sua vida, não é? Então, não havia aquela interação, como eu estava acostumado. É diferente. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Se eu te perguntar qual que é o seu idioma do coração? Eu acho que espanhol. Pela cultura. Mas você sempre pensou assim? Ou antes você pensava que era o português? Sempre foi? Porque a gente fala que o idioma do coração é o idioma onde a gente se expressa as emoções. Sim. A gente expressa com mais facilidade. Sim. Porque a gente cresce com os dois, né? Uhum. A partir de 2010, mais ou menos, que o meu contato com o espanhol foi se intensificando. Então, por causa da internet, leituras, né? Eu passei a fazer parte de um grupo também que apoiava pessoas hispanas, né? Uhum. Então, eu precisei melhorar o meu espanhol. E aí, então, fui me aproximando mais do idioma e da cultura, que estava um pouco deixado de lado. Então, eu acho que, digamos assim, estava latente, né? Esse gosto essa paixão pelo espanhol. Estava latente lá. E aí voltou a crescer de novo, né? Aqui no meu íntimo, acho que hoje ainda é o espanhol. Tá? Embora hoje eu fale muito mais português, pense muito mais em português, falando em português, vou pensar em português. Então, mas ainda assim, acho que o espanhol ainda puxa mais. É o lado, vamos dizer, o lado emocional. É isso mesmo. Talvez o português é o lado racional. Eu já escutei isso. Ó. Agora que estou lembrando, eu já escutei alguma coisa parecida. Já. O português é o racional e o espanhol é o sentimental. Emocional. Olha só. Mas você sabe que comigo aconteceu a mesma coisa.
Antes de esses 3 anos que eu fiquei no Chile, eu falo português é o meu idioma. Tá. Aí fui para o Chile, e também aconteceu comigo a mesma coisa, que foi na mesma época que a gente participou do mesmo grupo, Sim. Então eu também me aproximei mais novamente do espanhol. Uhum. E eu tinha um pouco mais de contato, porque eu trabalhei muito em muitas empresas como secretária bilíngue, então eu tinha aí um certo contato, e sempre tinha alguém que encostava em mim, me ensina espanhol. E aí eu tentava ajudar um pouco, mas eu falei, não me sinto pronta ainda, porque eu achava que tinha que estudar gramática e tudo. Sim. Mas aí quando eu fui pro Chile, fiquei esses 3 anos, tudo mudou, sabe? Floresce, né, o espanhol. Você. Eu olho para você, na minha mente tem espanhol. Tá. Eu acho que aquilo que eu comentei está latente, né? Exatamente. Antes ele ocupava um espaço maior, mas depois foi sendo sufocado, vamos dizer assim. Exatamente. Mas de repente passou alguma coisa, aquilo cresce, não é? E quando você fala em português, você está pensando em português? Como funciona isso para você? Você pensa em português? É uma coisa natural, não é nada programado, mas eu percebi isso. Não é? Quando eu estou conversando com alguém, ou estou vendo alguma coisa, um filme, por exemplo, em português, as ideias, não é, fluem em português. Se eu estou assistindo um filme espanhol, se eu estou conversando com alguém em espanhol, naturalmente a coisa vai ser, as ideias vão fluir, o pensamento vai ser em espanhol. Faz uma boa divisão entre os 2 idiomas. Exatamente. Uhum. Sem você precisar mudar uma chavinha, automaticamente muda para lá e para cá. Né? Engraçado. Bom, isso acontece mesmo. Bom, depois que eu fui para lá, eu fiquei meio atrapalhadinha, sabe? Porque eu, por exemplo, tá certo que eu dou aula, muita aula, e o contato é muito forte agora, né? Mas antigamente eu podia escrever e ler um texto em português, sem problema. Hoje, não. Não? Se eu estou escrevendo, aí sai uma Y lá no meio de tudo. Acho que já percebi, já, dos teus posts. Essa mistura. Ai, não tem jeito, né? Exatamente. Então, e não é assim, sabe? E eu estou escrevendo e eu não percebo. E ler, por exemplo, às vezes eu tenho que ler hoje um texto em português, eu fico forçando, porque vem em espanhol. Então, tá certo que o meu contato é muito grande diariamente, e esses 3 anos que eu fiquei lá, puro espanhol, então, né? Mas eu percebo, às vezes, coisas que eu falo, às vezes, coisas que eu gravei, olha lá, quando eu falo espanhol, ficou mais forte. E uma coisa que eu queria te perguntar, muitas pessoas dizem que quando você tem mais de um idioma, você tem uma personalidade para cada idioma. Você se sente mais assim ou mais acolá? Como que é isso para você? Sim, eu vou concordar com isso. Porque é como se você assumisse esse outro lado, né? Essa outra cultura. Não é só idioma, né? Porque a maneira de falar vem da cultura, né? Tudo está interligado, na verdade, né? Sim. Então vem a cultura, a tua vivência, as tuas experiências, as tuas lembranças relacionadas a esse idioma. Então, é outra coisa, né? Aquilo que você viveu lá, teu tempo, as tuas experiências lá. Então, é como se fosse a personalidade relacionada lá. Não é? Digamos, eu vejo assim, talvez se eu tivesse morado muito mais tempo em outra cidade maior, aqui no Brasil, talvez seria diferente. Eu diria que assim, quando eu falo em espanhol, quando eu penso em espanhol, quando eu vejo alguma coisa, um filme espanhol, é como se o lado mais cosmopolita estivesse aflorado. Quando é português, é o lado mais interiorano. Aquela pessoa mais interior, sabe? Mas você acha mais tímido, mais extrovertido em um dos dois? Tem diferença ou não? Eu acho que talvez mais extrovertido em espanhol. Olha só. Do que português. Engraçado. E eu me sinto ao contrário. No espanhol, espanhol eu sou um pouco mais tímida. Eu me percebi no Chile mais tímida. E que no português eu já mais extrovertida, mas eu me senti lá no Chile mais tímida, mais assim, esperando para falar. Mais chilena. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu passei um ano vivendo lá, né? E eu acho que eu fiz mais amigos
do que muitos anos vivendo aqui. Eu acho que eu fui mais extrovertido lá do que aqui. Eu acho que sim, que eu lembro que aquela vez que eu fui, você falou, procura meu amigo não sei quem, lembra? Você me fez várias indicações. Exatamente, eu tenho amigos lá na praia, eu tenho amigos que hoje estão em Cochabamba, eu tenho amigos que continuam em Santiago, não são parentes, amigos mesmo, que eu fiz lá de trás. Ou um amigo me apresentou outro amigo, que eu fiquei também amigo daquele. Então, eu digo assim, que em um ano eu fiz mais amizade do que em um ano aqui, do que em muitos anos aqui. Que coisa, e comigo, aconteceu o contrário. Eu tive mais dificuldade de fazer amigos lá, tanto que fiz alguns amigos, bem assim, que são até hoje, mas eu me apeguei muito à família. Tá. A tua família. A família. Né? Eles, como que eu estava sozinha também, então eles tiveram cuidado. Digamos que com a minha família lá ainda há um distanciamento. Eu tenho amizade com uma tia, com primos, mas não é a mesma coisa que com esses amigos que eu desenvolvi. Não é a mesma coisa? Não é. Engraçado. E você voltaria para o Chile morar hoje? Toda essa experiência, tudo que aconteceu. Existe essa vontade ou não? Sim, existe. Eu digo assim, se eu tivesse um trabalho lá, se alguém me falasse, olha, eu tenho uma vaga para você aqui, sei lá, uma empresa, sei lá o que e tal, estabilidade, um bom salário, eu iria. Olha só. Sem problema nenhum. Eu sempre falei, eu não tenho raízes em lugar nenhum, né? Você se sente assim? Eu me sinto, eu sinto que eu não sou nem de lá. O melhor dos dois mundos, eu acho que seria assim, 6 meses lá, 6 meses aqui. Sim. Eu acho que é o melhor. Eu penso seriamente nisso. Bom, vira e mexe, eu tô indo para lá, fica um pouquinho, porque são mundos diferentes, que você gosta. Eu sempre falo que podia ser tudo tão pertinho, né? Sorocaba, Santiago. Seria o ideal. Ou as passagens mais baratas também, para você ir voltar e voltar mais vezes. Mas eu conheço muitas pessoas, né? Principalmente brasileiros, que gostam muito do Chile. Tem muita gente que vai para o Chile e gosta e vai se adaptando à vida e não quer mais voltar para o Brasil. Como eu tenho amigas que amigos que eles ficam 6 meses aqui, na época de turismo forte lá, que é a neve. Esse período eles vão para lá e trabalham lá 6 meses. Tem alguns que sobem a cordilheira, ficam lá embaixo de nevado, ficam presos 2, 3 meses lá, né, de inverno. Então, tem gente que já faz essa vida, e na questão de trabalho, de turismo, que é muito forte no Chile também, né? Sim. Olha, interessante. Quem sabe assim, né? Eu quando cheguei no Chile, eu cheguei trabalhando no turismo. Aí depois que eu fui pegando aula de português, fui para outro caminho. Mas o turismo é muito forte, os brasileiros trabalham lá muito com o turismo, né? Sim, sem dúvida. Então, voltando a isso de morar lá. Eu tenho, por exemplo, uma amiga que foi para lá, casou com um chileno, hoje está separada, mas continua morando lá. Olha. Não quer voltar para cá. Se encontrou lá, né? Porque eu acho que se você encontrou um trabalho e se acostumou, pegou os costumes de lá, você não volta, porque tem algumas coisas que não tem aqui. Bom, embora esteja mudando um pouco o quadro lá em Santiago, mas em termos de segurança, né? Quando eu cheguei aqui, todo mundo brigava comigo porque eu esquecia o portão aberto, porque em Chile a gente tem um outro tipo de violência, ou eles te roubam, mas você nem percebe. E não é mão armada. Hoje está mudando um pouco, né? Eu fiquei sabendo que a coisa está ficando um pouco pesada lá. Mas em termos de segurança, em termos de paisagem, é bem diferente, né? Essa questão dos ladrões lá, né? Os batedores de carteira de antigamente aqui, né? Exatamente. Que essa é uma habilidade que aqui o pessoal já não quer mais, né? Porque você tem que desenvolver essa habilidade, né? Pegar a carteira do cara aqui dentro, da bolsa aqui do cara, sem o cara perceber. Quantas vezes eu cheguei no apartamento com a mochila aberta, eu já sabia, então eu colocava em outro lugar. Mas os bolsos de fora, normalmente alguém abre. Isso é normal. Somente no metrô. E o Chile exporta isso, né?
Isso é uma vergonha. Ai, não lembro. Esses vão para a Europa, né? Por favor. Na Europa são os maiores, né, quadrilhas. Quando fala de Europa, Chile na Europa, eu falo lá vem. Esse pessoal que assalta sem você perceber, né? Pois é. Mas como eu falo, é uma habilidade. Hoje em dia o pessoal não quer isso, né? O malandro quer já com um revólver chegar para você e me dar isso, pronto. Não é? Isso lá também é diferente. A coisa está mudando um pouco lá, por causa também, sim, né? Sem preconceitos, mas por causa dos colombianos. Eu acho, e também eu acho que está chegando de outros países para lá, né? Tipo brasileiro, colombiano, a forma de se roubar de outros países está chegando lá. Sim, exatamente. Fernando, foi um prazer conversar com você. Nós falamos de tudo, falamos de comida, falamos de tudo, que é meio difícil, né? É o nosso país, ainda não tem como você separar isso de você. Eu falo, nunca foi tão forte como agora, né? Depois desse tempo que eu morei lá sozinha, era diferente de eu ir lá passear e voltar. Uhum. Mas é diferente, fica muito em você e você fica dividido. Mas também eu considero um privilégio você crescer com 2 idiomas. Eu digo assim, o teu mundo se abre, sabe? Pessoas que foram para lá, que viram outra cultura, outro mundo, enxergam a vida um pouco diferente hoje, né? Sim. Infelizmente, a gente essas barreiras que o ser humano criou, né? Fronteiras, né? Então a gente vive conforme o que acontece aqui, né? Aqui e não vê o que às vezes acontece no outro lado, uma outra forma de vida, uma outra forma de viver, não é? Tem o seu lado bom, o seu lado negativo. Então você aprender esses dois mundos é muito rico, enriquece tua cultura, teu conhecimento, tua vida, né? Isso é muito bom. Falo isso também. Uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, até na questão musical, a gente perde muito, né? Por exemplo, existe um muro que divide o Brasil da América Hispânica. Como assim? Você nunca... Quem ouviu falar, por exemplo, um conjunto chamado Soda Stereo? Um argentino? Ninguém. Charly Garcia? Ninguém. Mas, por exemplo, o Soda Stereo é um conjunto que é considerado a maior banda de rock da América. Não é? Lotava estádios em cada concerto, e não só na Argentina, mas em todos os países, tirando o Brasil. Não é? Então, o que se perde, né, com isso, né? Só porque aqui não entra música espanhola, eu não procuro música espanhola, mas você perde coisas ricas, né? Porque então, o povo só conhece Shakira, Alejandro Sanz, por causa da novela, e você sabe que uma das coisas que eu amo em Santiago, bom, eu fui a vários festivais de vinha del mar lá, é a oportunidade que você tem de ver shows, né? Shows de pessoas de fora, de estrangeiros. Eu tenho um cantor amado, Pablo Alborán, espanhol. Eu vi 3 shows dele. 3 shows dele. E sabe que esses dias eu estava falando com uma amiga que ela... não é nem dessa época, mas ela acho que mais ou menos tem 30 e poucos anos, mas ela gosta muito do pessoal daquela época, né? Que toca muito na Antena 1, né? A Rádio Antena 1, a própria Antena 1. Tipo John Secada, Rick Astley, né? E o pessoal daquela época. Eu falei para ela, olha, em Santiago esse pessoal vai direto. Sim. Antes da pandemia, não é? Sim. Incrível. E tem um público cativo lá e eles vão lá direto. Esse pessoal que hoje talvez você já não escuta mais, mas foi muito forte nos anos 80, 90, né? Engraçado. E aqui não, né? Que o pessoal não vai, esse pessoal não entra aqui, porque o que vende aqui é outro tipo de música. É o pop de agora, né? Exatamente. Exatamente. Eu falava que em Santiago, se eu não cuidasse, eu e meu salário ia tudo em show, porque, nossa, era toda semana um show maravilhoso, um cara incrível. E é eclético, né? Para todos os gostos, para todos. E eles gostam muito desse tipo de música. Você escuta muito no Chile, esse tipo de música da Antena 1. De domingo, quando tem a feira lá embaixo, onde eu morava, tinha um cara que colocava toda essa música. Lá em Santiago tem uma arena, né? Movistar Arena, né? Sim, eu fui no show exatamente, que é onde esse pessoal vai lá tocar. Não é gigante, não é grande, mas é próprio para o público lá que gosta lá. Aquela coisa que a gente fala, tem muita coisa para fazer em Santiago, esse que é difícil.
Por isso que eu falo, o meu lado, quando eu falo espanhol, ativa o meu lado mais cosmopolita. Quando eu falo Exatamente. português, é mais interiorano. Mas o que eu falo assim, que nem nesse projeto a gente vai falar com pessoas que moram em várias partes do mundo. Tá. E não tem como. Eu acho que uma das coisas que cai também, quando a gente ou vem de outro país, ou vai morar num outro país, a gente tem como você fala, a gente tem uma visão diferente. Parece que a gente não tem muitos preconceitos. Não sei se você sente isso. Sim, é aquilo que eu falo, o teu mundo se abre, né? Então Sim, você vê que outros povos fazem as coisas de outra maneira, diferente da tua, mas que vale a pena, que são legais também. Então você fica mais tolerante. exatamente. A cabeça não tem como, você não vê o mundo mais da mesma forma. E às vezes eu converso com uma pessoa que, por exemplo, não teve essa experiência, às vezes ela fala, mas como? Eu falo, não, mas pensa, olha, tentar dar essa visão para a pessoa, mas só quem passa por isso que percebe essa. Não tem preconceito, de onde você é, Não, que legal, como você fala lá, não sei o quê. Tem um país aqui na América Latina que o pessoal gosta de se vestir muito colorido, né? Para o nosso padrão seria cafona. Sim. Mas quando você entende na vida dele, a cultura deles, como é o tradicional, é o bonito deles, né? Exatamente. Então, é aquela coisa, ser tolerante, né? Entender como ele cresce, como ele isso é visto lá, que isso é elegância, ok? Não é? E essa é a Não parte cultural, né? Porque Sim. um dos detalhes que quando eu ensino espanhol, normalmente a gente é muito delicado no português. Fala, você poderia fazer isso para mim? Quando eu ensino isso para um chileno, ele fala, eu não preciso me humilhar para pedir. Eu falo, faz isso para mim. Aí você vê a diferença da cultura. E eu falo, gente, então quando eu dou aula para um hispano, eu falo, olha, agora você vai ter que se humilhar mesmo, porque a gente fala desse jeito no Brasil, Sim. e você vai ter que aprender porque é uma questão de educação. Sim. Ao contrário, quando você ensina o espanhol para o brasileiro, você fala, você tem que ser mais direto. Não enrola não para falar. Você fala assim, por favor, e já pede o que você quer. Não fica, você poderia fazer isso para mim? Então, a gente vê que entra realmente a cultura, a maneira da pessoa ser, tudo isso engloba o idioma. Porque o idioma é o resultado de tudo isso, né? De toda essa cultura, da personalidade de cada um. Sim, É muito nas tuas interessante. vivências. Uma coisa também uma diferença que eu percebo é a forma como você produz o som, sabe? Isso até tem diferença. Eu percebo que o português é um som anasalado. Você produz ele aqui, o som aqui, você percebe. O espanhol não. Para você falar bem o espanhol, você precisa produzi-lo aqui. Nessa parte. Sim. Hablar assim. Sim, principalmente a R, né? A R, né? Tem que virar bastante. La J, Rojas. É verdade. Então, tem essa diferença também, né? Muito. Bom, Fernanda, acho que a gente ficaria a noite inteira, porque nós... Mas foi um prazer, foi um prazer te receber. Obrigada por você me ajudar. Eu acho que isso vai ajudar bastante gente a ter uma visão, né? Sim. E como a gente vê a maneira que nós crescemos, né? Os dois chips aí, né? Troca e troca. Os dois mundos. Troca toda hora. Mas olha, o que eu teria para falar é algo natural. Hoje é, exatamente. Leva muito tempo, evidentemente, mas é natural. Quando você está aprendendo uma língua, você tem que parar. Não, agora eu vou falar outra língua. Não, agora eu vou voltar na minha. Mas isso com o tempo você nem percebe. Exatamente o que você falou, você não percebe. De repente, por exemplo, eu vejo você, para mim o espanhol está aqui, ó, saindo. Querendo sair. Querendo sair. Porque quando eu vejo uma pessoa que sabe, entende, ou é estrangeiro, já praticamente o chip já vira, não, vamos falar espanhol. Então, é uma coisa natural, né? Pra gente não faz. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Fernanda? Agradeço muito. De nada. Uma boa noite. Obrigado a você. Tá bom. Uma boa noite para ti também. Até. Tchau, tchau. Até. Eu vou só...